Olá pessoal! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês 10 curiosidades sobre mim. Eu resolvi fazer o vídeo também porque hoje faz um ano que eu cheguei aqui na Alemanha. Para gerar o conteúdo desse vídeo, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Para quem não me segue, aproveita e segue agora aqui, que lá quem me acompanha diariamente sabe que eu posto sobre o meu dia a dia, sobre os meus estudos. Eu dou dicas de coisas que eu acabo descobrindo aqui no mercado e conto um pouco sobre a minha vida com mais detalhes. Então eu separei 10 perguntinhas e vou contar aqui pra vocês um pouco. As perguntas eu vou responder elas e depois eu vou falar um geralzão sobre esse meu primeiro ano aqui na Alemanha. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. Do que você mais sente falta do Brasil? Com certeza, a primeira que está no topo da lista acredito que não só a minha saudade, mas de grande parte das pessoas que deixam seu país para morar em qualquer outro país, as saudades da família. Sim, desde o início a gente já sabe que vai sentir essas saudades, né? E com certeza é uma das coisas mais difíceis de se viver longe. Porque na hora que tá tudo bem, até na hora que tá tudo bem a gente lembra deles, né? Por exemplo, você vai pra uma viagem, você faz uma coisa bem legal, você pensa, poxa, se meus pais estivessem aqui, se minha irmã estivesse aqui, se meus amigos. Então, com certeza, o primeiro vai ser sempre a família. E aí, principalmente quando você está nos dias mais tristes, que você não teve um dia tão bom. E aí você quer correr para os braços de quem? Para os braços da sua mãe, ou da sua irmã, ou seja, sei lá, de quem for, que você se sente seguro e protegido e tudo mais. Então, com certeza, isso é uma das minhas maiores saudades. Depois da família, obviamente, vem a saudade dos meus amigos, dos amigos que me conheciam, que já estavam o tempo todo comigo lá no Brasil, eu não tinha medo de falar alguma coisa. São amigos que cresceram comigo, né? Na verdade, as minhas amigas, o pessoal que eu conheci na faculdade, então, assim, isso faz muita falta. A gente conhece pessoas aqui e, graças a Deus, eu conheci uns amigos bem legais aqui na minha cidade. E isso acaba preenchendo de alguma forma esse vazio que a gente não tem dos nossos amigos aqui. E depois, eu sinto falta do quê? Da comida. Da comida da minha mãe, claro. E eu sinto falta também de alguns restaurantes, por exemplo. Sabe quando você tem aquela vontade de comer, por exemplo, uma comida daquele determinado restaurante que é o seu preferido? Aqui você acaba criando outras preferências, outros restaurantes preferidos, mas que nunca vão substituir aquela comida, aquela porçãozinha ou aquele prato de algum restaurante da sua cidade. E principalmente a comida da sua mãe, ou da minha irmã, no caso, também. A segunda pergunta foi se eu sinto falta do meu trabalho. Sim, eu sinto falta do meu trabalho. No começo, antes de mudar pra cá, eu achei que fosse ser um pouco mais difícil, porque eu amo a minha profissão, pra quem não sabe, eu sou arquiteta, e eu tava começando a engatinhar, a dar meus primeiros passos lá no Brasil. E eu tava já com alguns clientes, então tava ficando super legal, sabe? Vários projetinhos entrando. E eu achei que, eu me mudando pra cá, eu achei que eu ia ficar muito mal em relação a isso. E pelo contrário, eu não fiquei, não fiquei mal assim, pensando, putz, é minha profissão, que eu deixei pra trás e tudo mais. Na verdade, como eu comecei, era tudo muito novo aqui, eu acabava que nem tendo tempo pra pensar no que eu deixei no caso da minha profissão. Lógico que alguns dias ou outro eu via, de repente, projeto de alguma amiga, eu via alguma matéria de arquitetura, aí sim batia umas saudades em mim. E depois também eu comecei a estudar. E aí, estudando, a minha mente começou a ficar muito mais ocupada com tanto de lição que a gente tinha pra fazer, que a gente tem pra fazer, que também acabo não conseguindo ter esse tempo pra sentir essa saudade no meu dia a dia, por exemplo, assim, né? Mas eu sinto sim, quando eu paro pra pensar. Outro dia mesmo tava conversando com uma amiga minha pelo WhatsApp, ela é arquiteta, e aí eu até comentei com o Felipe, falei, nossa, que saudade de fazer meus projetos, que saudade de ter um contato com o cliente. Eu pretendo trabalhar aqui na minha área, mas eu sei que vai demorar, que vai levar um tempo, que eu preciso saber o idioma. Mas é isso. A terceira pergunta é uma pergunta: o que eu gosto daqui e não trocaria pelo Brasil?
Bom, eu acho que também essa é uma resposta que grande parte dos brasileiros costumam dizer. Eu gosto muito daqui da segurança que a gente tem aqui. Apesar de eu nunca ter sofrido nenhum tipo de assalto ou alguma coisa do tipo na minha cidade, né? Mas eu sei que o Brasil, por si só, é um país que a gente tem um pouco de receio, a gente tem alguns medos, e aqui você se sente mais segura por isso, andando na rua. Eu falei que não sofria isso na minha cidade, mas eu já sofri sim. Eu morava no fundo de uma farmácia e essa farmácia ela já sofreu por 3 vezes um assalto. Então, assim, aqui eu não sinto esse medo. Se existe em alguma outra cidade, isso eu não sei, mas na minha cidade eu não sinto medo, eu me sinto bem segura. E isso eu acho muito importante. Uma outra coisa que eu acho bem legal aqui é o poder de compra que a gente tem. Por exemplo, é lógico que se a gente for converter alguns preços, vai dar o mesmo do Brasil, ou até, sei lá, agora com o euro, né, como é que está, até vai dar mais caro. Só que você tem muita facilidade aqui na hora de comprar uma coisa, seja no mercado, seja numa loja de roupa, até para comprar um carro. Aqui na minha cidade, você tem mais facilidade, por exemplo, de financiar. Então isso eu gosto bastante, porque eu, quando eu morei no Brasil, por um tempo eu morei sozinha, e aí eu tinha que ali administrar o meu dinheiro, assim, e eu não podia sair comprando qualquer coisa. Porque algumas coisas, principalmente de comer, às vezes eram mais caras, deixava de comprar, às vezes, um queijo que era melhorzinho, porque era mais caro, ou um negócio que era melhorzinho, porque era mais caro. E aqui não, aqui a facilidade que você consegue comprar as coisas, eu gosto bastante, fico bem feliz. Outro ponto que eu gosto bastante aqui é a facilidade de você poder viajar de um lugar para o outro. Eu ainda não tive muitas experiências de viajar para outros países. Apesar de estar aqui um ano, o único país que eu viajei foi para Áustria. E nós fomos de trem. Os trens são sempre bem conservados, em ótimo estado, o banheiro é super legal. Então, é diferente do Brasil, quando a gente precisava de um transporte público, você sabia que talvez não era tão bom, ia estar lotado, ou não era confortável. Então aqui faz bastante diferença isso, principalmente na hora de você viajar para algum lugar. Se você não tem carro, que nem a gente, por exemplo, nós não temos carro ainda. Então quando a gente quer fazer alguma viagem, até mesmo para cidades aqui na Alemanha, a gente faz de trem. E não tivemos até o momento o que reclamar. Uma outra pergunta, a primeira foi, né, o que eu não trocaria aqui, que eu gosto aqui pelo Brasil. Aí depois teve uma outra pergunta, o que eu gosto na Alemanha. Já respondendo, essas outras também servem, mas daí eu quis agregar uma outra resposta, que é a forma simples que os alemães vivem, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer um outro país, esse é o primeiro país que eu tô morando, e assim, eles têm uma forma muito simples de se divertir, de curtir um dia quente, por exemplo, um dia de sol, como tá hoje. Eles ficam em parques, eles ficam deitados na grama, eles fazem piquenique. O pessoal, às vezes, os mais jovens, ou sei lá, de qualquer outra idade, leva a sua própria garrafa de vinho, a sua bebida, as suas taças e copos. E eles ficam ali até altas horas, principalmente no verão, que os dias ficam mais longos. E eu acho bem legal essa forma de diversão deles, porque é bem simples, eu não consigo ver isso no Brasil, né? Até porque é uma questão de cultura também. A quinta pergunta foi sobre o motivo que eu vim parar aqui na Alemanha. O meu primeiro motivo, mentira, o único motivo foi porque o Felipe, hoje meu marido, ele sempre quis morar fora do Brasil, que sempre quis ter ele sempre teve esse sonho com ele desde que a gente começou o nosso namoro. Ele já tinha feito o intercâmbio, né? E aí ele continuou trabalhando no Brasil por alguns anos e aí começou a aplicar para vagas fora do Brasil. Por fim, nós viemos parar aqui. A vaga dele deu certo, ele passou na entrevista, ele veio e eu vim, lógico. Foi esse um dos principais e único motivo que eu vim morar aqui na Alemanha. Essa pergunta é se eu me sinto confortável morando aqui. Sim, gente, eu amo morar aqui. Tirando os dias tristes, tirando os dias de saudade, aqueles dias que você não tá bem, eu amo morar aqui. Eu acho que é um país assim, sabe? Que tem grandes oportunidades, uma qualidade de vida que a gente não tinha no Brasil, uma calmaria, uma facilidade de viajar, tudo aquilo que eu falei lá atrás é um dos motivos que me faz me sentir super confortável de morar aqui na Alemanha. E aí,
A pergunta é se eu tive alguma dificuldade para vir morar aqui na Alemanha. Não, foi super fácil, né? O Felipe ele já veio com seu visto da empresa. E a princípio, como eu ainda não era casada, eu vim como turista. Aí aqui a gente correu atrás para eu poder estudar e entrar com o visto de estudante. Só que daí depois a gente acabou que casou, então assim, hoje o meu visto é de reunião familiar, então nós não tivemos nenhuma dificuldade por isso, né? Pergunta que não quer calar. Essa pergunta sempre as pessoas fazem e eu também pensava antes de vir morar aqui. Os alemães são frios, como todo mundo aqui no Brasil fala? Gente, eu vou dizer a minha experiência. Eu já falei isso no meu Instagram uma vez. Eu tô aqui há um ano, como eu estou dizendo pra vocês. E assim, eu tive apenas uma vez que eu me senti mal, que eu chorei, fiquei chateada. Foi que uma professora, numa determinada ocasião que eu tive que fazer na escola, ela falou pra mim que meu alemão não era bom, que ela não sabia porque eu estava naquele nível. Então, assim, o jeito que ela falou comigo nessa ocasião, eu fiquei bem mal, fiquei bem chateada e eu chorei. Mas tirando essa única exceção, eu posso dizer assim, pela experiência que eu vivo, os únicos contatos que eu tenho são com os atendentes, que é do mercado aqui, que eles são alemães, e os meus vizinhos, que na verdade é uma vizinha muito simpática. Na verdade tem duas, que elas são alemãs. Uma delas sempre conversa comigo, ela é sempre simpática, quando ela me vê, ela conversa. Inclusive, ela já elogiou o meu alemão, que eu fiquei super feliz, porque, tipo assim, eu falo bem pouco com ela. Só que esse pouco que eu já falei, ela foi super solícita comigo, foi super educada. Às vezes que eu passei no mercado, os atendentes também foram super educados comigo. Eu conseguia, às vezes eu ia lá sabendo falar só um pouquinho de coisa e eles eram educados comigo. Mas foi a vivência que eu tive em um ano. Pode ser que o ano que vem a minha percepção mude. Pode ser que ano que vem ou daqui a alguns anos que eu tenha contato com alemão, que eu esteja trabalhando. Mas resumindo, eu não sofri nenhum tipo de maltratamento com o alemão. A nona pergunta é sobre como está sendo a sua integração na Alemanha. Fazendo um balanço desse um ano que eu tô vivendo aqui, eu acho que eu consegui interagir bem aqui na Alemanha. Eu me sinto em casa hoje, coisa que no começo eu não sentia. No começo eu ficava chateada, às vezes eu chorava, porque eu não me sentia em casa. Hoje eu me sinto melhor aqui, eu me sinto que aqui é o meu lugar, entendeu? Então eu acho que fazendo um balanço desse primeiro ano, eu acho que eu fui bem, eu acho que eu tô bem. Chorei algumas vezes, mas a maior parte dos dias foram dias bons, dias alegres, dias de que a gente passa por algum perrengue e vence, e aí você comemora aquela vitória. Cada coisa que a gente consegue aqui é importante, a gente fica feliz, e isso é bem bacana. E a 10ª pergunta é se eu já sei falar alemão. Olha, pra quem não sabia falar nada lá atrás, hoje eu posso dizer que eu sei me virar. E eu sei ir no mercado e pedir alguma coisa, eu sei pedir informação numa loja, eu sei perguntar onde fica o banheiro, eu sei puxar uma conversa. Eu posso dizer que eu sei falar um pouquinho. Então isso já me ajuda bastante a sobreviver aqui. Bom, gente, é isso. Eu tentei resumir, porque quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante. Tentei resumir essas respostas dessas 10 perguntas que vocês fizeram. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram lá no meu Instagram, que mandaram essa perguntinha e me ajudaram a criar esse conteúdo. Mas resumindo, eu estou muito feliz aqui. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana, como eu já previa. E assim, morar num país não é só alegrias, morar em outro país não é só alegrias, não é só viagens, não é só festa, não é só coisa chique, não é. Quando você vem morar num outro país, você vê que, tipo assim, a gente tem uma visão totalmente diferente, a gente acha que tudo é um glamour, que tudo é isso, que tudo é aquilo, e não é, é tudo normal, é uma vida normal. Você tem que ir no mercado, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, você tem que estudar, no meu caso, que não sei falar, se eu quiser fazer alguma coisa aqui, eu tenho que estudar, então assim, eu tenho que aprender a falar. Então você praticamente vem aqui parecendo uma criança. Mas tirando todas as dificuldades que existem por detrás disso, né, de morar fora do seu país, é uma coisa muito boa. Você cresce, você amadurece. O meu relacionamento com o Felipe, tipo, cresceu 1000 anos, assim, amadureceu.
Porque aqui eu só tenho ele e ele só tem a mim. Eu tenho outras pessoas, eu tenho minha irmã, minha mãe lá no Brasil que tá sempre me ouvindo, mas é com ele que eu posso contar fisicamente, é ele que vai me ajudar, eu que vou ajudar ele. Então a gente aprende muito. E eu estou muito feliz com esse meu primeiro ano aqui. Espero que logo eu já esteja falando melhor, que eu consiga trabalhar e que eu ainda faça muitas viagens para mostrar aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.